Diante de algumas situações, de alguns fatos, muitas vezes não temos palavras, não sabemos o que dizer. E quando insistimos em falar, muitas vezes falamos bobagens. E muitas vezes é melhor nos calarmos e ouvir. O texto de hoje, a leitura da palavra de Deus, fala de um momento em que Pedro, não sabendo o que dizer, disse qualquer palavra. Palavras sem sentido, palavras sem nexo. Convido você a abrir comigo a tua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 9, o verso 30 e seguintes. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Não sabendo o que dizia, não sabendo o que dizer. Uma conferência está sendo promovida. Aparece Elias, aparece Moisés, o representante da lei e alguém representando toda a profecia. Dois grandes homens, dois grandes servos do Senhor do Velho Testamento, que mostra momentos áureos de revelação da palavra do Senhor. Moisés representando a lei e Elias representando a profecia. E eles conversam com Jesus. E eles falam com Jesus. Tanto a lei quanto a profecia fala e aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E eles conversam com Jesus, falando com ele dois homens, Moisés, Elias, que aparecem com glória e falam da sua morte, de algo que está para acontecer. Algo tremendo acontecendo, e a palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João estão dormindo. E de repente eles acordam, de repente eles são despertados e eles veem a glória daquele lugar, a glória do Senhor, Jesus resplandecendo em glória. A glória de Deus manifesta naquele monte. É nesse contexto que Pedro diz a Jesus: Mestre, é muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não souberam, não sabiam o que dizer, e disse uma bobagem. É bom estarmos lá, mas bom para quê?
bom para fugir da realidade, bom para fugir daquilo que Deus está preparado. A conversa é a partida, o êxodo, a morte de Jesus que está para acontecer em Jerusalém. O profeta está falando, a profecia está sendo mencionada, a lei, o Velho Testamento está sendo mencionado, a Escritura está sendo mencionada de algo que Deus planejou e algo que está para acontecer. Vamos ficar por aqui, porque lá é um lugar perigoso, porque lá existe confrontos, lá existe embates, ali está para acontecer algo. Então, é melhor ficar aqui. Vamos fazer tendas e vamos ficar por aqui mesmo. Mas é algo que está para se cumprir. A profecia que está para se cumprir. Aquilo que a lei revelava nas Sagradas Escrituras, a necessidade do derramamento de sangue, a morte do inocente em favor do culpado. Mas diante desse fato, não sabendo o que dizer, diz uma bobagem. Vamos ficar por aqui. Não. Não é para ficar ali. Ele veio para uma missão. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para dar a sua vida, para se entregar por nós. Ele deveria descer, porque ali havia demanda. E quando ele desce, já encontra demandas. Mas existe algo maior do que a cura, do que a libertação. Aquele que estava enfrentando um problema, uma possessão demoníaca, havia uma obra maior. Havia um trabalho a ser realizado, e esse trabalho, essa agenda, isso que está sendo apontado, aponta para a cruz. A morte, o êxodo, a partida de Jesus deste mundo. O seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Esta é a agenda de Deus. Este é o propósito de Deus. Ele veio para enfrentar. Ele não veio para fugir. Ele não veio para se esconder. Mas ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, para a remissão dos nossos pecados. Pedro não sabia o que dizer. E Pedro disse uma besteira. E nós, muitas vezes, não entendendo o propósito de Deus, não entendendo por que é que existimos, qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, muitas vezes ficamos fechados em determinados ambientes. Muitas vezes o templo, o lugar santo, o lugar sagrado, é o lugar escolhido, é o lugar de refúgio. E muitas vezes nos refugiamos e não saímos para a nossa missão. Não descemos o monte, não saímos do templo para o cumprimento da nossa missão. Existem enfrentamentos, existe a morte, existe as trevas, as hostes espirituais da maldade a serem enfrentadas. E nós precisamos saber qual é o propósito. E para isso, Deus os envolve, e Deus nos envolve na nuvem. E a voz de Deus vem dizendo o que é que nós precisamos fazer. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça a voz dele. Ouça a voz do filho amado. Se você não sabe o que dizer, pare para ouvir Deus. Pare para ouvir qual é a sua ordem, qual é o seu mandamento. E o que ele quer da sua vida, o que ele quer da minha vida. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. É a minha oração em nome de Jesus.